noite a todos nós aqui encarnados, né? Também os desencarnados que se fazem presentes aqui. Eu não sei como é que está o som do microfone, porque aqui a gente escuta de uma forma, mas se estiver muito alto, vocês me avisem, tá? O Evangelho da Noite, que nos foi programado, com o auxílio da espiritualidade, eu me permiti falar um pouquinho do amar o próximo como a si mesmo. Mas algumas pessoas podem pensar o seguinte: poxa, hoje é dia de carnaval, né? Hoje é dia da gente estar se divertindo de uma certa forma, né? Só que para muitos desencarnados, isso se torna um divertimento, né? Então é por isso que a Casa Espírita, ela não para, ela não cessa, e nós nesse movimento vamos aprendendo um pouquinho mais. Eu coloquei um título, um subtítulo ali emblemático, para a chegada de uma primavera, né? Então, para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, essa chegada da primavera, porque o que é a primavera? Ela simbolizava desde a criação desses termos que falam das estações do ano, o símbolo da prosperidade, né? Então, para a chegada de uma primavera, de um momento próspero que vai acontecer para nós, né? Que a nossa mediunidade, que existe entre todos nós de uma forma variada, ela possa também se manifestar para ajudar as comunidades em si, para um mundo de progressos, né? E hoje eu vou tentar de uma forma muito didática, pelo menos, né, na minha concepção, que é didático, né? Que às vezes pode não parecer tão didático, colocar a gente para pensar com o Espiritismo o que seria amar o próximo. Eu estou querendo falar isso de uma forma um pouco clara, porque se nós analisarmos nas traduções francesas, né, Allan Kardec ele não falou em nenhum momento doutrina espírita, ele falou espiritismo. Nós que conseguimos, de uma certa maneira, um jeitinho brasileiro, adequar a doutrina espírita. E pensando dessa forma, né, nesse quesito da doutrina espírita que a gente estuda, com certeza nós estamos aqui para aprender algo. Não é outra pessoa que deveria estar. A nossa mente, segundo a espiritualidade, é uma mente que ela ainda é mal orientada. Ela é meio deseducada para coisas positivas. Então, todas as vezes que nós nos reportamos ao centro ou à casa espírita, é justamente para a gente se reeducar de uma forma e tirar a desorientação da nossa mente para entrar numa orientação. Então, hoje aqui é mais um gesto de orientação. Por quê? Muitos palestrantes que vêm no centro, com certeza tem alguém que está pensando isso. Muitos palestrantes vêm e falam assim: nossa, mas esse assunto já foi tão falado, eu vou ouvir de novo isso daí. Mas, inclusive eu já me questionei, agora há pouco vindo. Mas o que acontece? Todas as vezes que é trazido o mesmo assunto por palestrantes diferentes, são perspectivas diferentes, auxílios espirituais diferentes, então vai sair interpretações diferentes, né? E para a gente dar um comecinho aqui, eu vou me basear nas obras de Allan Kardec, tá? E chamar um pouquinho a nossa atenção. Por quê? Porque o Espiritismo, ele se dá por base, né? Sabemos que ele, de uma certa maneira, na história estrutural, começou com a filosofia antiga, né? Com Sócrates, Platão, e depois foi se edificando no decorrer do tempo para que chegasse a ser o que é hoje. Só que há muitos espíritas, ou grupos espíritas, que nunca leram Allan Kardec. E aí a gente corre um risco muito precioso, porque o Espiritismo ele dá com o estudo baseado da disciplina de Allan Kardec. E por que eu estou dizendo isso? A disciplina, através do estudo, é que desenvolve a competência daquilo que a gente precisa desenvolver. Essa competência que a gente precisa desenvolver não se dá se não for por uma forma de nós enxergarmos a necessidade de um estudo maior. E por que eu estou questionando muito isso? Porque eu vejo muitas pessoas construindo a casa pelo telhado. Como seria isso? Eu vou estudar um pouco de André Luiz, eu vou estudar Emmanuel, mas a gente tem que começar pelo fundamento. Não dá para eu entender sobre o mecanismo da mediunidade que explica a respeito de uma física quântica sem eu ter entendido anteriormente o que seria uma fala de um espírito. Não é? E Allan Kardec é muito precioso.
Ele tem foi através da sua disciplina que ele pôde trazer uma outra perspectiva sobre o que nós estamos estudando, né? Então, cada vez que a gente estuda com Allan Kardec, a nossa vida cria uma nova forma, tá? Isso é muito interessante porque ele vem lançar luzes, né, por onde que ele passou, dentro dessa era da humanidade, e eu quero abranger isso por justificar realmente também essa passagem aqui da imagem, né? Processo cronológico. Nós tivemos Jesus, né, que veio realmente difundir a lei do amor. Depois de Jesus, nós tivemos o advento do Allan Kardec, e aí nós tivemos a mediunidade missionária de muitos que batalham pelo amor na Terra, como também outros que desenvolveram a mediunidade através da forma psíquica das palestras, como Divaldo. Nós temos aqueles como Gandhi, que desenvolveram através de outros pontos, né? Então, todos, de uma certa maneira, contribuíram. Mas eu não posso tentar buscar só uma perspectiva para explicar essa complexidade que é o Espiritismo, para nos ensinar uma coisa muito maior que a gente veio, né? Então, é muito mais do que teoria. Desculpe aqueles que, por vezes, estão aqui e que acreditam que vir no estudo é chato, é só ler, é teoria, mas é através de um estudo disciplinado que nós conseguimos adquirir outras informações, desenvolver uma habilidade para chegar a uma outra competência. Bom, e eu quero iniciar para a gente pensar o seguinte: hoje é dia da gente desestabilizar as nossas visões, tá? Por que desestabilizar? Eu gosto muito dessa frase do Nelson Mandela, porque ele fala uma coisa interessante que tem muito ligado com o desaprender para aprender. Por quê? Quando a gente vai na casa espírita, a gente está muito relutante para outros tipos de visões. Todos nós que estamos aqui, estamos numa faixa de geração que por algum motivo de sofrimento a gente veio buscar a casa espírita. São pouquíssimos os espíritas no mundo que buscam o espiritismo pelo um processo de ascensão intelectual ou de uma continuidade de sentimentos. Nós buscamos por causa de algum tipo de sofrimento. E aqui, nós raciocinamos o porquê que isso existe. Nós aprendemos, especialmente, a meu ver, que o Espiritismo é um facilitador de ideias. Ele então traz uma ideia de responsabilização. E, além de tudo, se liga a muitas outras explicações que nos foram dadas em um determinado período, não é? O Epicuro mesmo, numa época antiga, o que ele falava? Que nós tínhamos que ter um direcionamento para uma meta de vida e firmar nesse alvo e ter disciplina para chegar naquilo, não é? Albert Einstein nos falava que existe uma força muito maior do que a força atômica, que é a força de vontade, que depois foi o estudo de um quinto processo que ele fez sobre o desenvolvimento do amor, né? E o próprio Confúcio, que falava que se você quer vencer na vida, você tem que estudar a você mesmo. Então, isso daí que o Espiritismo está trazendo não é uma teoria do não, mas da responsabilização. Porque as pessoas vêm no centro, elas pensam assim: eu chego, estou cansado, passando por dificuldade, e lá todo mundo fala para mim, o Allan Kardec, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não é isso. É que como o Espiritismo ele esclarece ideias a respeito da vida, da moral, da repercussão dos seus atos, das consequências e das causas, as pessoas acabam tendo o quê? Um processo de conscientização da sua vivência. Aí quando você começa a compreender que o seu sentido existencial é muito maior do que você ter apenas um trabalho, um serviço, ou você sair numa festa, a gente começa a querer fugir dessa realidade. Mas aí já não dá mais. Quando nós estudamos no Espiritismo, abaixo do nosso consciente, existe a nossa memória da trajetória que nós fizemos nos percursos reencarnatórios, que conforme o estudo vai se reativando. Não sei se está dando para entender de uma forma muito clara. E esse reativar vai de uma forma lenta, de uma forma tranquila. Por isso que a todo momento a gente está desaprendendo algumas manias e ranços para aprender outras coisas, não é? A gente não tem que jogar roupa velha para comprar roupa nova. É a mesma coisa. Tem que se despir de ideias antigas para angariar ideias novas. Tanto é que na questão do Livro dos Espíritos, 834,
Vocês podem procurar, fala-se que o homem, ele é dono do seu próprio pensamento, ele é responsável pela sua conscientização. Se nós somos responsáveis, não dá mais para a gente fingir que nada está acontecendo. Olha o caos que está, né? O mundo, as projeções políticas. Será que isso tudo não interfere a nossa forma de amar o nosso próximo? Então aqui, olha essa frase do Mandela, que interessante. Ó, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Né? Mas aqui, se não for muita ousadia, da minha parte, eu quero colocar que as pessoas elas podem ser ensinadas a desaprenderem determinadas coisas para reaprender outras estruturas. E pensando nessa questão, no Livro dos Espíritos também, na questão 798, fala-se que a progressão do sujeito perante a humanidade, ela é um pouco lenta. A gente não pode achar que todo esse desaprender e aprender vai ser de uma forma rápida, exigente. É de uma forma mais lenta, mas a gente precisa ter aquilo que Albert Einstein falou que é a vontade. Eu preciso criar um mecanismo de vontade que vai me dar uma força de modificação interior. Só que o que me torna mais interessante aqui? Que nós, espíritas ou aspirantes ao espiritismo, eu acho que eu ainda sou aspirante ao espiritismo, né? Estou muito longe ainda de ser espírita, no sentido que Allan Kardec se posicionou. Mas eu trago umas fronteiras da observação. Os incrédulos, eles só têm a visão no presente. Nós estamos aqui hoje para nós termos essa visão de amor ao próximo, para pensar que o passado, a todo momento, ele se faz presente e ele já projeta o futuro. Olha como que é essa linha. O nosso passado, ele nos debate e bate na nossa face a todo momento. Por que debate, William? Segundo a espiritualidade, esse debater se dá quando a gente se digladia. Porque tem vezes que a gente não faz as pazes conosco mesmos, não é? Às vezes a gente fala, nossa senhora, quantas dificuldades que estão sendo passadas na minha vida, eu fico me debatendo sobre aquilo, não é? Mas é porque, às vezes, a minha visão está muito calcada no presente, no agora. Analiso o passado para a gente projetar também o futuro. Não estou dizendo para fazer regressão, porque isso, de uma certa maneira, vai contra o princípio do espiritismo. Porque se a lei do esquecimento nos fornece uma caridade imensa da gente não lembrar aquilo que foi no passado, por que eu preciso fazer regressão? Olha o que eu estou fazendo hoje no futuro, no presente, e eu vou saber o que eu vou ser no futuro, e automaticamente eu sei o que eu fui no passado. Se eu sou um sujeito que, de certa maneira, penso muito, mas muito, nas questões econômicas, provavelmente eu venho para regularizar o projeto de ser avarento. Né? Isso eu estou tentando explicar para vocês, por quê? Porque para eu conseguir compreender o que é amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso entender que eu preciso me educar de uma forma diferente. Só que, vejam bem, quantas pessoas estamos aqui hoje, dos encarnados? Pouquíssimos. Não é todo mundo que tem coragem de vencer a si. Essa coragem não é para qualquer pessoa. E realmente, muitos da nossa humanidade ainda não estão preparados para se encarar. Eu acho que a coisa mais difícil que existe no mundo é você encarar que você precisa melhorar-se. Né? E que essa melhora não depende de ninguém, depende da gente. Então, eu estou levantando uma bandeira branca aqui para falar a respeito da importância do estudo e dizer que o que eu estou comentando aqui hoje, o que eu vou comentar, é ainda um microponto perto de tudo que nós podemos estudar dentro do percurso da Casa Espírita. Tá? Então, não vou ter nunca a ousadia de me falar que eu vou me limitar a tudo que precisa falar num capítulo a respeito do Evangelho. Ok? E aqui eu faço algumas flechas emblemáticas, porque o Evangelho ele está todo interligado. Né? Tanto que quando você vai falar amar o próximo como a si mesmo, depois vem amar os nossos inimigos. Não é? Que o Evangelho vem desconstruir a visão de inimizade. E é tão interessante isso daí, que se nós formos pegar a ligação que existe dentro desses termos e dentro daquilo que Jesus nos ensinou no período, nós vamos chegar a uma conclusão de que a nossa vida é uma existência do Evangelho, só que na prática.
Nós estamos ainda na fase que a espiritualidade denomina de embrionária. O que é isso? A gente está estudando, não é? Porque vejam bem, o amor e a fé é algo inato, que nasceu com o espírito, certo? É uma potencialidade que veio para ser desenvolvida. O amor é algo novo na humanidade. Vamos dizer que deve ter, em média, como o Divaldo Franco fala, 100 mil anos. Mas o instinto, por exemplo, tem mais de 1 milhão de anos. Porque nós, durante um largo período da humanidade, fomos extintos. Né? A gente é extinto. Então, para a gente compreender essas construções, a gente tem que tentar ligar também uma circunstância com a outra. E essa ligação é que eu quero falar com vocês, tá? Vamos falar primeiro do que é o amor, para a gente entender o amar a si mesmo e depois amar o nosso próximo, tá? Eu acho que dessa maneira fica um pouco mais fácil e menos exigente. Aqui eu trago uma frase do Pedro Bial que ela circula e recircula na internet. Por que é interessante a gente trazer isso? Porque nós somos a nossa prática. A minha prática no Facebook, na internet, nas redes das mídias, a minha prática diária diz quem eu sou. Né? De uma certa maneira, às vezes o que uma pessoa escreve fala muito mais dela do que o que ela narra para mim da vida dela. Então, eu acho que muitas dessas frases, elas vão fazendo a gente criar algumas práticas sociais que vão nos estabelecendo algumas verdades. Vamos lá. O Pedro Bial ele fala uma coisa interessante. Ó, é fácil amar o outro na mesa de bar, quando o papo é leve, o riso é farto e o chopp é gelado. É fácil amar, estou trazendo uma coisa que é da nossa realidade, ok? Nós aqui sabemos que as pessoas saem, têm uma vida social, todos nós trabalhamos, então não vamos colocar o evangelho para uma prática salvífica nossa e dos outros, como se nós estivéssemos no período de Jesus. Nós estamos numa outra fase, então a gente tem que adequar a nossa realidade, ok? É fácil amar o outro nas férias, no churrasco, nas festas ou quando se vê de vez em quando. Difícil é amar quando o outro desaba, quando não acredita em mais nada e entende tudo errado. Quando paralisa, perde o charme, o prazo, a identidade, a coerência. Nessas horas que se vê o verdadeiro amor. Aquele que quer o bem acima de tudo. É esse o amor que dura para sempre e, na verdade, esse é o único tipo de amor, esse é o único tipo de sentimento que possa ser chamado de amor. Essa frase do Pedro é muito profunda, não é? Porque, na realidade, vem trazer para nós o que é o amor. Será que a superficialidade da maneira que nós não vemos o amor ainda está muito ligado com as construções sociais que nós sabemos disso? Porque numa época antiga, na época de Jesus, o amor se dava por uma determinada união que existia, os sujeitos nem se conheciam. Num período, isso foi se modificando. Hoje, parece que o amor, de uma certa maneira, ele está sendo colocado como uma palavra clichê, como algo em vão. Eu falo, mas eu não vivencio. E isso é tão notório, porque, segundo a espiritualidade amiga, nós nos sabotamos a todo momento com o amor. Nós temos algumas estruturas que nos fazem permanecer nessa sabotagem, em que eu fiz uma separação aqui. Por exemplo, aqui emblematicamente eu coloquei o amor, né? Que é o símbolo do coração, que esse símbolo ele foi criado na época das eras dos sujeitos das cavernas, né? Especialmente da passagem do Paleolítico, Neolítico lá. Mas ficou um símbolo bonito que reflete o amor, tá? Aqui nós temos o amor. Só que a gente, para chegar a amar, parece que existem outros percursos. E aqui eu vou citar dois, que às vezes nos interferem, né? Que seria o medo e seria a cólera. Por que o medo? Nós temos medo de muita coisa. Percebe que a nossa sociedade, ela às vezes nos coloca no medo, né? A gente tem medo da morte, a gente tem medo de doença, a gente tem medo de dificuldade, a gente tem medo de ficar sozinho, como no meu caso, né? A gente tem medo de passar dificuldades no trabalho, tem medo de perder o pai, tem medo de perder a mãe, tem medo de uma chuva que pode vir e não secar a roupa. Nós temos diversos medos que são colocados no nosso dia a dia e que ele, por vezes, pode ser um dos sentimentos basilares para criar a nossa forma e visão do que é o amor. E é tão interessante que o medo, ele gera
e é fomentado pela desconfiança, pela falta de sinceridade, pela falta de consideração, traição e por aí vai. Então, por causa desses percursos, a sociedade tem ouvido muitas frases de pessoas falando assim: amar é para trouxas, amar é para idiotas, não é? Por que eu vou amar uma pessoa? Para quê? Para sofrer? Eu vou casar para sofrer? Você está doido? Para que eu vou conviver com outra pessoa? Ah, eu amo as pessoas que estão de fora da minha casa, mas eu não me esforço para amar os que estão dentro da minha casa. Será que então, essa forma da gente projetar o amor que se dá pelas questões sociais, não pode ser um artifício do meio que nós vivemos? A gente não tem medo de amar? Pode ser que a gente tenha medo de amar, porque o amor é entrega. O amor é entrega. O amor, ele vem, de uma certa maneira, dissolver tudo aquilo que nós pensávamos que não poderia existir. E se o amor, ele se dá, às vezes, através dessas estruturas que passaram por fases negativas na nossa vida, a gente já pega aquilo lá como exemplo. Sabe aquela situação do vizinho? Que funciona o seguinte, ó. Você está com dor de cabeça, o seu vizinho também. Seu vizinho foi no oculista, no oftalmo, e o oftalmo falou que ele está com problema de visão. Logo, você também está. É bem assim, né? Então, houve um problema na sociedade. Ah, fui comer um cachorro-quente naquela barraquinha de lanche. Passei mal. Não vai lá, fulano. Fulano também vai passar se for, é automático. Nós parecemos que estamos a todo momento sendo guiados pelas ideias das outras pessoas, e isso reflete no amor. Então, outros sentimentos, palavras e pensamentos que vão construindo essa base, né? Às vezes pode complicar a nossa construção do que significa o amor. A gente foge do amor. É muito mais fácil você ser amado do que você amar. Todos nós queremos ser amados. Sabe por quê? Porque nós somos, de uma determinada maneira, como Joana de Ângeles fala, psicologicamente imaturos. Por quê? O nosso amor, ele é baseado ainda naquela referência da troca. Eu vou amar para que você me ame, não é? Até lá na projeção do casamento. Prometo amar na saúde, na doença. Aí o outro tem que falar que vai amar da mesma forma que você está amando, não é? E essa projeção do amor que a gente faz, de barganha, de troca, de retribuição, é o que faz às vezes a gente sofrer. Vou explicar por quê. Se eu amo uma pessoa, e essa pessoa, isso é um fato de aprendizado que eu tenho na minha vida, e todos nós. Então não pense que quem está falando aqui na frente, nossa, é o santo graal, de maneira alguma. Todos nós, seres humanos, passamos por essa fase. Se eu amo uma pessoa, e a pessoa não me retribui da maneira como eu penso, a gente acaba esquecendo que existem as fases dos sujeitos. Cada um lida com um sentimento de uma forma mais madura ou de uma forma mais imatura. Nós esquecemos que nós somos diferentes. E aí no ato de companheirismo, seja na família, seja com os amigos, seja no ato relacional de um casamento, o que a gente faz? A gente espera com que a outra pessoa retribua de uma maneira muito positiva, fazendo aquilo que a gente quer que se faça. Eu já fui muito assim e hoje estou tentando me modificar, né? É difícil demais, porque a face que nos foi apresentada na nossa criação do amor pode ser diferente da face que foi apresentada de outra pessoa, como pode ser diferente da visão que nos divulgam na internet. Hoje, parece-me que o amor está muito baseado na questão só do contato físico, não é? Nunca se viu tanta projeção para a sexualidade, tirando naquelas épocas de Calígula e por aí vai, ou na Esparta antiga, como hoje que está acontecendo, uma banalização do sexo, uma banalização dos sentimentos, como se tudo isso fosse possível de lidar de uma maneira tranquila. Tanto é que a maioria das pessoas, segundo a OMS, que são mais de 350 milhões de sujeitos que passam no processo de depressão, 3/4 desses sujeitos estão passando por causa de um rompimento afetivo que não soube ser trabalhado. Mas aí, o Espiritismo chega e fala, né, como se fosse um cutucar na nossa consciência. Essa culpa do não amor ou do sofrimento é ocasionada pelo outro somente ou porque você não soube lidar e filtrar com aquilo que estava sendo colocado na sua vida? Vocês já imaginaram? É até meio irônico o que eu vou falar.
Mas vocês já imaginaram se Jesus fosse ficar chateado com todo mundo que ele deu amor e que mesmo assim duvidou da potencialidade dele? Ele não teria nem vindo na Terra. Não é? E Francisco de Assis, que quando ele contraiu tracoma no deserto, que foram lá e queimaram as vistas dele, que ele tinha êxtase naquele momento. Não é? Vocês já imaginaram se ele fosse ficar chateado com essas questões? Como o nosso Papa atual, não sei se vocês sabem, mas ele, de uma certa maneira, é um franciscano, né? Ele é da equipe de Francisco de Assis. Por isso que as projeções dele são muito diferentes das que se tem hoje. Então, será que esses sujeitos, o Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, essas pessoas que, por que eu cito? São personalidades que têm referências, mas também dentro da nossa casa existem essas pessoas, não é? Tem algum vizinho, algum amigo próximo que tem essas atitudes tão solícitas e às vezes a gente não se percebe. Então o que eu quero dizer aqui para vocês é que às vezes o nosso medo de amar não deixa a gente enxergar o que simboliza o amor. Ou outro processo do sentimentalismo, que é a cólera, a raiva, que gera o ódio, que nada mais é do que, como diria o Chico, o amor que adoeceu gravemente, não é? A cólera e a raiva, eles fazem uma projeção tão diferenciada no nosso consciente e no nosso inconsciente, que por vezes, como o Evangelho mesmo coloca, se a gente pudesse se ver naquele determinado momento, a gente não deixaria com que o instinto perdurasse. E é tão interessante porque no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns e na Gênesis, se a gente for verificar, o instinto é uma coisa que a gente tem que controlar. Às vezes a gente fala, eu respondi por instinto. Eu fiz aquilo por amor, mas o meu instinto falou mais alto. Não, você está deseducado. Porque se o seu instinto fala mais alto no momento em que a sua razão deveria ter um processo de controlar você, então ainda você precisa se autoestudar para você ter um controle mais preciso disso. Só que eu não estou falando que nós que estamos aqui é para sermos perfeitos. Mero engano. Não, nós ainda estamos a um caminho um pouco distante, não é? Por isso que tem pessoas que às vezes ficam pensando, mas isso que tudo que o William está falando é legal, mas é irreal. Porque eu não vou ser perfeito e falar assim, mas ninguém aqui está falando para ninguém ser perfeito. Mas para a gente colocar na nossa semente, uma semente na nossa ideia de que a gente pode mudar essa questão de situação com pequenas atitudes, né? Vamos um pouquinho para frente para a gente ver. A gente tem umas manifestações do amor interessantes. A gente tem um amor fraternal, sexual, paterno, materno, filial, né? Que é uma das maiores representações que existem de amor do que o de uma mãe, né? As mães que foram projetadas, né? Com o princípio da criação, é uma coisa mais maravilhosa. Ela passa uma aflição que é uma dor por abnegação. Ela não sente mal com aquela dor que ela sente. Um exemplo, um filho doente dentro de casa, uma dor de abnegação. A mãe passa noites, por mais que seja exaustiva, só na esperança de que o filho melhore. Olha que manifestação de amor, né? Mais interessante. O amor racional, o amor em si, o doação e o amor egoísta, que é o amor apego, né? Que esse amor apego é o que, felizmente, a meu ver, mas também infelizmente, tem se divulgado muito na mídia. Eu preciso me amar, preciso me adorar, eu preciso cuidar de mim, e as pessoas estão acabando esquecendo do outro. Todos nós que estamos aqui, lógico que algumas pessoas em especial, temos infortúnios ocultos, como o Evangelho fala. O que é infortúnio? Coisas dentro da gente que a gente não revelou para ninguém. Que nos constrange, que nos oprime, que nós não estamos bem. Todos nós temos algum tipo de infortúnio oculto. Porque se nós não temos uma deficiência física, nós temos uma deficiência emocional ou moral. Não está nítido para quem vê, mas está aqui dentro. Esses infortúnios ocultos, para o amor, a gente tem que buscar. Ver no sujeito aquilo que ele tem maior dificuldade para tentar, na esperança, fazer com que ele transforme aquele problema numa potencialidade de mudança na vida dele. Isso é muito difícil, né? Mas vejamos, vamos pegar uma possível definição do que é amor, porque eu acho que amor, na nossa visão ainda, é uma visão um pouco curta, né? Mas é interessante, é a totalidade dos sentimentos e desejos que estruturam o pensamento para a liberação de energias de força e possibilita a aquisição de qualidades constituintes do crescimento do espírito.
né? E é uma coisa tão legal o amor, porque quando a gente está projetando ele na vida das outras pessoas, quem ganha só somos nós. E é o que entra, o que está sendo divulgado no Espiritismo, a questão do alto amor. Para eu poder amar uma outra pessoa, eu preciso aprender a me amar primeiro. Só que esse alto amor não é o egoísmo, que até fala-se nesse evangelho. Nós vamos chegar lá no egoísmo. O alto amor é a forma como você projetar a sua vida hoje para a sua construção. Nossa vida, ela é solidária, mas a nossa construção pessoal é solitária. Eu não posso jogar a culpa do que eu enfrento hoje no outro. Eu já fiz muito isso. Muito. Ah? Quando cai a sua ficha de que você é o maior responsável por tudo aquilo que você conquista, pelas suas escolhas, pelos seus desejos, pelas influências, você para com uma das maiores doenças, a meu ver, psicológicas que existem na humanidade, que é o vitimismo. A gente para de ser vítima das situações e começa a se tornar protagonistas da nossa própria vida, né? E eu tenho abominado o vitimismo. Eu tenho passado por coisas muito ruins na minha vida. Só vejo o negativo. Nossa tendência é ver o negativo. E o positivo que existe dentro do negativo? Se a gente for analisar esse auto-amor, por exemplo, né? Eu preciso aprender a me amar um pouco. Porque se eu não compreendo nem meus limites, como que eu vou respeitar o limite das outras pessoas? Eu crio mais fronteiras ainda, né? Então, auto-amor é quando você trabalha para você se melhorar, você estuda, você evolui intelectualmente, moralmente, tentar nivelar as coisas. Quando você faz escolhas melhores, você luta pelos seus sonhos, não é? Você evita vícios, evita necessidades desequilibradas. Se eu sei que eu tenho um problema com bebida, certo? Por que eu vou estão bebendo? Se eu sei que o meu casamento não está bom, por que eu vou num determinado lugar e andar com pessoas que podem me desviar daquele meu percurso, sendo que aquilo é uma fase que eu preciso passar, às vezes, para eu crescer? Às vezes nós buscamos as necessidades desequilibradas, das quais não vão fazer um jogo positivo para a nossa vida. Falar para a gente ter uma noção. Demorou base de mais ou menos 1000 anos um planejamento encarnatório para que ele pudesse vir. Era como se colocasse o sol em um barro, né? Vamos dizer assim, em um vaso de barro. Olha a grandeza de Jesus. E ele veio para cá, e não sei se vocês perceberam, mas em momento algum da trajetória dele, pelo menos o que nos foi apresentado na história, ele fez algo para se auto-prejudicar. Se você não concordava com o que ele falava, ele falou, ele tentou, ele ajudou, mas ele se retirava. Ele continuava o caminho dele, ele não deixava com que a intenção negativa das outras pessoas derrubassem aquilo que você precisasse desenvolver no seu período. Ele é um exemplo. E Jesus não foi um teórico, não, como existe esses na faculdade. Jesus, ele viveu, tanto que o evangelho, a primeira parte é a teoria, e a segunda é a prática. Como que a gente tem que fazer, certo? E se ele nos ensinou que esse auto-amor é uma coisa interessante, vamos diferenciar do egoísmo. O egoísmo, né, é uma das chagas da humanidade, como diz o Livro dos Espíritos na questão 913. Né? O que é isso? Eu querer tudo para mim. Auto-amor é diferente. O egoísmo, eu quero as pessoas para me beneficiar. O auto-amor, eu quero as pessoas do meu lado para que eu possa crescer e fazer com que elas cresçam juntas. Outro exemplo do egoísmo. Eu quero trabalhar para eu ganhar dinheiro e não me interessa as metas que eu tenho que suprir. O auto-amor, eu quero trabalhar para eu ganhar de uma certa forma uma condição financeira para eu me melhorar. Mas isso é muito difícil. Porque o auto-amor, né, eu adoro essa charge aqui, eu acho maravilhosa, né? Você acha que o brasileiro é egoísta? Né? Por esse emblema aqui, a gente percebe. Né? Aquele lance de que todo mundo está na chuva para se molhar não funciona muito bem assim, quando o percurso pula para o nosso lado. Né? E isso é tão interessante, essa questão do amor, para com o sujeito, que aqui é um exemplo de egoísmo, ó, o desperdício com a necessidade. E aí eu fico pensando, até quando algumas pessoas têm que passar por determinadas dificuldades se todos nós fizéssemos a diferença? E fazer a diferença não é fazer muito, não. Ninguém tem que sair daqui peregrinando. É com atitudes
veja uma atitude positiva de amor consigo mesmo e para com o próximo automaticamente. Tem pessoas que são capazes de sair da sua casa para ir na casa de outra pessoa promulgar conflito. Ou fazer fofoca. Não é? Essa pessoa não se ama. Porque quando eu falo mal de uma pessoa, eu estou revelando o meu caráter. Caráter é aquilo que eu me revisto socialmente. Eu não estou falando mal da outra pessoa. Quando eu chego ao ponto de ir na casa de outra pessoa fazer essa crítica, por exemplo, eu já percebo que eu não me amo porque eu não me respeito. Então, automaticamente, essa pessoa não é capaz de amar a minha amizade e amar-me como companheiro, seja por lá o que for. O auto-amor, ele vai ser a base para a gente fazer essa construção do amor com o próximo. E eu quero dizer isso para vocês, por quê? Porque às vezes a gente pensa muito nas questões de como que a gente vai lidar com isso daí no nosso dia a dia. Aí aqui eu faço um resuminho bem interessante, O mal que me fazem não me faz mal. Por quê? Se eu faço mal, eu me torno um sujeito mal. Se alguém me faz mal, isso é problema dele, desse sujeito. Mas por que eu não vou fazer mais mal? Porque eu não quero mais resgatar. Ou como diriam os antigos de outras seitas e religiões que não é do espiritismo, eu tenho um karma na minha vida, né? O dharma seria a coisa boa e o karma seria o resgate. Espera aí. Espiar com X, né? Não com S de espião. O espiar quer dizer que você vai, de uma certa maneira, resgatar aquilo que você mesmo plantou. É o maior processo de caridade de aprendizado. É pedagógico, não é sofrimento. Certo? Se eu estou espiando algo, eu também ainda faço as escolhas das provas da minha vida. Por quê? Todos nós que estamos aqui, antes de vir, nós somos ambiciosos. Lembra que eu falei? Psicologicamente ambiciosos. Antes de encarnar, a gente fala, eu quero viver tudo que eu errei numa encarnação só. A espiritualidade sabe que nós não vamos dar conta. Porque para a gente vivenciar determinadas coisas, a gente teria antes que ter desenvolvido algumas competências que a gente não fez. Então ela fala, ok, vai sim. Você vai, só que parte disso vem. Quando você vai desenvolver isso daí, na hora que você encarna, você também vai ter outras provações para você se desenvolver em outros pontos. Então, além da expiação, tem pessoas que colocam mais provas no seu dia a dia. Aí fica jogando a culpa no passado, que não tem nada a ver na sua escolha agora. Eu bebo muito. Depois de 30 anos tive uma cirrose. Meu Deus, que resgate. Não, você bebeu nessa encarnação. Não é a bebida que você fez na encarnação passada que você vai resgatar agora. Percebe? Então tem algumas projeções que a gente tem que parar de fazer, né? E pensar a respeito disso daí, sobre essas questões do mal, né? O mal nada mais é do que a ausência do bem, né? É uma contra-manifestação. E amar ao próximo é tão interessante porque diz no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo que o mal, se eu não faço mal, não tem problema. Tem sim. Como assim, William? Se você não faz mal, mas também se você é neutro e não faz o bem, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque se você está vendo as incoerências sociais, você tem conhecimento que aquilo é negativo, você vai ser responsável pelo mal que você faz. Mas você também vai ser responsável pelo bem que você deixou de fazer, porque você foi negligente. Nós somos negligentes, às vezes, com as outras pessoas. Mas, vejam bem, aqui eu só estou dando um exemplo, porque as pessoas, às vezes, elas... Bom, eu estou aprendendo a me amar, eu vou conseguir amar as outras pessoas da melhor maneira possível. Só que quando há uma questão de confronto, porque nós aprendemos no tete-a-tete, no dia a dia. Então, as pessoas difíceis são as nossas escolhas para formar a nossa escola da vida. Quanto mais difícil for uma pessoa comigo, melhor eu vou aprender com ela. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar lá também, que nem um louco, aguentando tudo de maldade que uma pessoa faz para mim. Não é isso. São as pessoas que, de uma certa forma, fazem da gente um exercício prioritário. Se eu me amo, vai ter necessidade de eu ficar irritado com alguma coisa que as pessoas estão falando que não há sentido? Por exemplo, se eu estou no serviço, chega uma pessoa falando algo para me desequilibrar. Eu vou me desequilibrar por causa daquele sujeito? Eu não. Isso é um problema dele.
Eu não vou me submeter a esse tipo de desequilíbrio. Só que é um hábito. Ninguém que está aqui nasceu sabendo ler e escrever. A gente criou o hábito da leitura e o hábito da escrita. Também tem-se o hábito para fazer coisas boas por si mesmo e depois para o próximo. Olha que interessante. Se eu sei me calar no momento certo, eu vou saber também falar no momento exato quando alguém precisar de mim. Porque não é toda verdade que pode ser dita. Não é todo mundo que busca uma verdade. Às vezes as pessoas nos procuram com o ato de que elas possam ser atendidas de uma maneira diferente. Mas aí você pode falar, William, eu faço determinadas coisas na minha vida que eu acho que eu posso melhorar. Ótimo, não espera amanhã, comece agora. Fiz alguma coisa que acho que não é muito interessante para o meu próximo, faço esse complexo. Arrependo, reparo a falta e depois eu vou me modificar. Esse arrependimento, esse reparar a falta, implica numa forma de gesto da sua vida. Como que eu estou querendo dizer isso daí? Cada vez que você vai, eu vou dar essa metáfora do banco que eu acho ela mais fácil. Quando você vai num banco, certo? E você pega um empréstimo com um sujeito. Um gerente da sua conta. Né? Porque brasileiro vira e mexe, pega empréstimo, né? Você pegou um empréstimo. O que aconteceu? Chegou um determinado momento, você não conseguiu mais pagar. E vamos supor que você fez em 24 meses. Não é? Você fez o empréstimo. Quando você for lá, o gerente do banco ele vai falar assim para você, olha, você não dá mais conta de pagar, então vamos fazer o seguinte, fica livre da sua dívida. Ele não vai fazer isso. O que ele vai falar para você? Se você não dá conta, vamos alongar a forma que você vai pagar. Vamos imaginar que o gerente do banco fosse a espiritualidade em nome de Deus. Fiz uma falta no passado e eu tenho que pagar. Mas eu não vou pagar tudo em uma encarnação. Então tem gente que às vezes pensa que vai pagar numa só, às vezes é em 10. Você vai passar aquilo lá de uma forma resumida para você aprender. Na outra, às vezes você nem vai sentir porque aqui você já aprendeu, mas você vai fazer um processo de resgate. Só que existe um lance. A cada atitude positiva que eu faço, é como se funcionasse um depósito na minha conta para a quitação dessa dívida. Então, por vezes, eu tenho que pagar 24 meses. Se eu tenho me modificado, me arrependido, feito atitudes positivas, vai depositando bônus na minha conta, a chegar a um ponto que esses 24 meses, ele vai se diminuir e se manifestar de uma outra forma. Eu acho muito didático para a gente entender isso, não é? Então, se você fez atitudes boas, reparou o mal, se modificou, atitude positiva, começa a anular, de certa forma, aquele mal que você fez, só que não anular no sentido de não existir. Anula a forma como poderia ser a projeção dessa cobrança na sua vida que se vem. E por isso que a gente tem que, de certa forma, exercitar o bem. Eu não vou ser bom. Eu estou fazendo um exercício para ser do bem ainda. Porque quem é do bem, bem mesmo, são dos mundos regeneradores, que é o que a Terra vai virar para cima. Então tem gente que às vezes fala assim, olha, tô louco pro dia que eu morrer, não voltar mais aqui na Terra. Eu quero voltar, porque aqui vai ser mundo regenerador. Quem quer ir para o mundo de prova e expiação de novo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a me melhorar, né? A fazer essas outras atividades, né? E parar com essa questão de que, se eu preciso me modificar, de uma certa maneira, eu não tenho o direito de querer modificar o outro, mas eu posso ajudá-lo. Nós não podemos obrigar ninguém a fazer uma coisa que não queira. E me desculpe, isso é até ridículo. Eu fico olhando algumas pessoas que querem que as outras venham ao centro para se modificar. Mas a fruta só cai quando está madura. O Divaldo contou uma vez no congresso uma coisa muito interessante, né? De uma mulher que ela ia direto na casa espírita, nas palestras deles, e falou para ele, Divaldo, eu não sei mais o que eu faço. Meu marido ele não vem no centro de jeito algum. Ele precisa se modificar para melhor. Aí o Divaldo falou, mas ele é um homem ruim? Não, ele é um homem maravilhoso. Ele é um pai, ele cuida dos filhos, ele faz tudo o que ele pode. Bom, então se ele já é bom, para que ele precisa vir no centro? Né? Mas o que a gente quer fazer? A gente quer aquela projeção de que a outra pessoa, às vezes, se comporta. Isso daí, gente, eu falo porque eu já fiz muito e ainda faço. Esse apontar o dedo para a ferida do outro é uma forma de revelar a nossa ferida.
Porque uma vez eu perguntei para um grande estudioso do espiritismo da região do Mato Grosso do Sul, porque eu falava assim, mas se eu tenho que melhorar algo, o que eu preciso melhorar em mim? Aí foi aquilo que ele me falou, o que incomoda na outra pessoa. Incomodou na outra pessoa, você pode ter certeza que você precisa melhorar. Porque a partir do momento que aquilo não te incomoda mais e você toma consciência da sua vida, você passa a respeitar o sujeito. E do respeito para o amor é um pulinho. Porque se você respeita a pessoa naquela fase que ela está, vejam na história do livro Há 2000 anos, do Emmanuel, não é? A Lívia Leituga, que era a mulher do Públio Lentulus, que era o Emmanuel, o senador naquele período. Para quem já leu a história do livro, de uma forma muito resumida, ele se desposava com outras mulheres, isso dizia ele a Chico em outro período, se desposava com outras mulheres, ele saía, quanto tempo ele não ficou fora da residência dele? Ela nunca traiu, nunca reclamou, nunca questionou as atitudes dele, porque para ela, na histórica do livro, as atitudes dele são dele, não dela. Então ela não vai carregar uma culpa que não compete a ela. Até que quando ela foi trocar de roupa com Ana, a escrava, e ela foi levada para os leões, certo? E o que ocorreu? No desencarne dela, depois desse período, ela foi para um local, porque ela já estava no nível de compreensão diferenciada, e ela se habituou a isso. Chegando dentro do plano, o que aconteceu? O Emmanuel relatou que depois de alguns séculos, alguns séculos, que ele conseguiu encontrá-la. Né? Então, e isso ele levava até no período que ele estava com o Chico na sua consciência. Que ele não precisaria ter feito aquilo, se desposar, ficar ausente de casa, não é? Ela fez a parte dela. E ao fazer a parte dela, por incrível que pareça, ela se melhorou para uma vida futura, mas ao mesmo tempo ela amou o próximo, porque ela respeitou o espaço de evolução que ele estava naquele momento. Só que respeitar o espaço de evolução não é aceitar tudo. A pessoa me agride, eu tenho que me posicionar na minha defesa, certo? Só que eu não vou me posicionar, como Jesus falou, apresenta outra face, a face do amor. Eu não vou me posicionar de uma maneira ignorante, retribuindo mal com o mal. Porque isso daí, né, lei de talião. A gente tem que mudar essas projeções. E por que eu estou dizendo isso? O Evangelho fala da lei do amor, e fala também da caridade para com os criminosos. Né? Porque se a gente não consegue se amar para projetar o amor naqueles que estão mais próximos de nós, imagina para aqueles que são criminosos. Eu já começo a dizer que o criminoso não é o crime. Isso na nossa sociedade é muito complexo. Eu estudo o discurso jurídico e eu vejo tanto que as pessoas colocam como uma insígnia na pessoa, que antigamente era assim. O criminoso ele recebia, né, a ferro e fogo, o emblema que se transformava numa tatuagem que o condenava para a vida inteira a ser daquilo lá. Nós não somos aquilo que nós praticamos. O que nós praticamos são fases do nosso aprimoramento. Por isso que a gente tem que se perdoar e perdoar as outras pessoas. Fulano fez uma determinada atitude, era na fase que ele estava. E com os criminosos não é diferente. Por quê? Pode ser que a pessoa que está naquele período, daquele processo, ela esteja com uma aura um tanto conturbada. Não é? A gente fica às vezes assim. Os videntes e os clarividentes, mas os reais, tá? Porque a mediunidade mais difícil, a meu ver, é a evidência, porque ela é enganosa, tá? Mas os videntes, eles conseguem analisar a aura dos sujeitos, não é? A do Chico Xavier mesmo, por exemplo, tinha em torno de mais de 10 ou 20 metros. O normal dos seres humanos é 1 ou 2 centímetros. Né? Então, imagina do Chico. E ele ainda fazia passes, aconselhado pelo Emmanuel, para que ele não pudesse expandir todo o potencial da mediunidade dele. Então, imagina como que era a potencialidade dele, não é? Então, a NASA fez uma pesquisa e conseguiu, através, se eu não me engano, de um macro ou micro psicótico, uma coisa nesse sentido, o nome, não me recordo agora, fez a medição da aura dele, mas que um vidente conseguiria enxergar, não é? E um sujeito que está com a aura conturbada, né, dá para se perceber que ele tem múltiplas nuances negativas, e que só compete a ele, com a vontade dele, mudar
essas projeções que são colocadas. Já um sujeito que tem uma aura mais equilibrada, você vai se encontrar numa harmonia. Ela não vai estar muito dentada, ela vai ter determinadas cores que são mais periódicas e colocadas, né? E se esse sujeito criminoso, ele está passando por uma fase negativa, porque tudo que nós vivemos aqui são fases, tá? Como disse a mensagem da nossa excelentíssima Virgem Maria, que foi da sua mensagem ascendendo até chegar no Chico, através do Emmanuel, porque nem o Emmanuel tem contato com ela, para dizer que isso também passa, que foi a maior frustração do Chico, não é? Então, mas isso foi ótimo. Por quê? Porque na realidade, o que você ganha de bom ou de negativo vai passar. E depende de você para fazer com que esse equilíbrio aconteça. Então, se isso acontece comigo, isso também vai acontecer com a outra pessoa. Está numa fase negativa. E as pessoas, tem pessoas que realmente precisam do nosso carinho. Outras que necessitam da essência do nosso amor e da nossa compreensão. Mas sabe por quê? O nosso sentido de justiça ainda é muito enraizado em coisas negativas. A gente pensa no sentido amplo, ordem mundial. Ou então no sentido restrito, eu quero meu direito para mim. Só que tem o sentido moral também. Que a gente esquece que a gente tem que pensar nesse sentido, que é respeito que há em cada um de dar a cada um o que é seu. Né? Então cuidado com o nosso sentido de justiça. A gente não sabe e não se lembra do que nós fizemos até do nosso passado, como que eu posso julgar as procedências para que aquele sujeito esteja daquela forma? William, mas eu estou dando uma opinião básica a respeito do que eu penso. O que você pensa não é relevante para o sujeito, mas o que você vai fazer em relação ao que você pensa para aquele sujeito, isso se torna relevante. Só que essa relevância toda vai nos pensar o seguinte: existem dois processos aqui, certo? Lembra que eu falei da gente se perdoar? A gente tem que ter uma não resistência ao perdão. Se eu sei me perdoar, eu vou saber entender outra pessoa, porque se eu sou cheio de falha, o outro também é. Né? E automaticamente o mais distante também o é. E às vezes a gente vê as questões pelas resoluções do mundo e não por uma solução mais cristã. Isso seguindo o caminho de Cristo. Né? Se a gente fosse pensar, quantos sujeitos são colocados às vezes na prisão por ter cometido e outros também por não ter cometido determinada circunstância. E que quando saem, não teve um processo de reeducação, mas lá dentro, às vezes, da prisão, teve consequências kármicas terríveis que vão impregnar no seu inconsciente e durante muito tempo ainda vai colocar. Por que não mudar essa projeção? Como um dia que perguntaram para o Chico, que ele foi no presídio, não é? Chico, e aí, o que você sentiu no presídio? Porque tem gente que é espírita e que tudo quanto é lugar que vai ficar, tá uma energia negativa aqui. Às vezes nem sabe como é que dá essa projeção de energia e já fala. E o Chico foi no presídio e falou, não, para mim tudo tranquilo. Mas Chico, mas para mim você veria malfeitores, pessoas, energias negativas? Ele disse, óbvio que há, mas os espíritos inferiores já conseguiram o que eles queriam. Né? Ou seja, fazer com que o sujeito passasse por aquela circunstância que foi colocada. Então, dessa maneira, a gente tem que aprender a perdoar, né, o sujeito. Ver que a gente vai se sentir ofendido de acordo com o nosso grau, não com o grau da ofensa do sujeito. Eu vou me sentir ofendido por aquilo que me é colocado. É tão engraçado que na minha adolescência eu me senti ofendido quando as pessoas me chamavam, me criticavam por determinadas coisas. Hoje, eu olho para trás e falo, meu Deus, quanto tempo eu perdi chorando, né? Ou ficando chateado, ou querendo comprovar para as outras pessoas. Olha, vejam bem, quantos discursos não falam que a gente tem que, por exemplo, ir para a academia, lutar por aquilo, as outras pessoas nos ofendem, não é? Falando pela projeção da beleza que você coloca no mundo. Quantas vezes a gente não faz isso? Mas aí a gente tem que entender que o ofensor está num grau diferente da gente. E que às vezes aquilo não é o nosso propósito de vida que está sendo feito. Existem várias pessoas que nos ofendem por palavras, outros por olhares, outros por atitudes negativas. Né?
Então, existem várias formas de ofensa. Não pensem que é só na palavra, tá? E a ofensa pelo pensamento também, ela é complicada. Porque tudo que nós pensamos é lançado no éter. E de uma forma mágica, chega até o outro. Esse gesto de ofensa, de não perdão, de resistir à mudança, também afeta o outro. Quantos irmãos desencarnados, porque no mundo nós temos mais de 7 bilhões. Na crosta, mais de 50 bilhões esperando para encarnar. Então, se eu penso coisa negativa, eu não penso sozinho. Isso não vai ficar em vão. Como se eu penso coisas positivas, isso também não vai ficar em vão. Então, às vezes eu emito um pensamento negativo para um sujeito que me fez até um gesto de ofensa, eu complico ainda mais o estado que aquele sujeito está e me complico, porque eu começo a não ficar muito bem acompanhado. Então, ao invés de eu fazer esse trajeto e fazer essa lei ruim de ação e reação, o que eu faço? É melhor, então, eu tentar evitar pensamentos que vão sugerir algo do mal. Porque, nesse grau, né? Olha aqui um exemplo, ó. Uma pessoa desempregada pode se sentir ofendida simplesmente porque a outra lhe manda trabalhar. Isso é ofensa. Às vezes a pessoa está naquela fase que ela coloca. Eu tenho uma secretária em casa que ela já falou que passou por diversas fases de ofensas às pessoas. Pelo fato dela ser mais humilde, pelo fato de às vezes ela não ter uma leitura, né, sobre as coisas de estudo. E ela se sente às vezes muito reprimida. E uma das vezes das nossas conversas eu falei para ela, mas o que te faz dar mais valor na opinião maldosa das outras pessoas do que das que te amam? Porque as que te amam é que te enxergam verdadeiramente. Não são as que não te amam, que não têm um relacionamento tão próximo. E a gente dá mais valor para o que não nos ama do que para aquele que está com a gente que nos ama. Às vezes nós nos sentimos ofendidos porque uma pessoa nos dá um conselho para a gente mudar uma postura. Às vezes a gente acha que esses projetos dessas consciências de postura pode ser filtrado. Poxa, se a pessoa me ama, está comigo, vai fazer uma modificação. As mães, por exemplo, quantos filhos injuriados? Minha mãe quer destruir minha vida social. Minha mãe quer acabar comigo, não é? E na realidade, sugere-se aquilo como uma ofensa para o sujeito, pela independência dele, mas é um ato de amor, porque é uma pessoa que está ali do lado e está vendo essa projeção de vida. Bom, para a gente ir terminando, aqui são umas questões lógicas para a gente imaginar esse perdão das ofensas que se aproxima muito do amor ao próximo. Não sei se vocês perceberam, mas eu tentei focar mais no cuidado que a gente tem que ter com os nossos pensamentos e com a nossa vida. Esse evangelho é vasto, não dá para explorar uma coisa só, né? A reação é um direito que não pertence ao homem, mas só à lei de Deus. Lei de ação e reação. O livro de André Luiz é maravilhoso, mas tem um livro de Cosme Massi, chamado Espírito e Matéria, que ele fala sobre a questão da lei de causalidade. É fantástico. Uma telha não vai cair de um telhado se não houver um propósito para que aquilo aconteça. Não é? Convido vocês a fazerem a leitura. Se desejamos justiça, a reação da lei é muito mais poderosa que as nossas. Essa lei com letra maiúscula é a lei divina, porque ela é imutável de uma certa maneira, né? Agora, a lei dos homens é modificável, tá? Provavelmente daqui 20, 30 anos nós vamos estar com leis melhores, porque está encarnando agora diversas crianças que têm uma inteligência emocional e intelectual muito acima da média. Elas estão projetando novas formas e visualidades sobre o mundo. Então, muitas leis, o próprio Emmanuel, que reencarnou para ser um grande pedagogo, né? Que daqui a 20 anos, mais ou menos, ele vai fazer uma projeção na educação da América Latina, completamente diferente do que a gente conhece, tá? Então, a partir de agora, né, a lei de Deus, ela tem que ser vista de uma forma diferente. Não vamos pegar e tentar fazer o sujeito passar por leis que não são necessárias. Quantas leis morais vocês e eu temos na nossa cabeça como que é certo? E aquilo nos prende de fazer atitudes, às vezes, positivas, de ser feliz. Eu compartilhei com o Paulo um texto meu falando sobre se a felicidade não existe. Está na Associação Chico Xavier. Ela existe. Mas a gente tem que passar por alguns outros períodos
para a gente enxergar. Com a nossa reação humana, não afastamos e nem apagamos o mal, a não ser na aparência, porque não elimina a sua causa e ele voltará para nós. Olha as nossas reações. Será que se uma pessoa me ofende, eu vou eliminar o mal que essa pessoa fez para mim? Não. Por que então eu vou redarguir? É nesse sentido. Por isso que talvez o correto seria renunciar à vingança, perdoar a ofensa e esquecer de exigir justiça. Não vamos exigir algo que já está fadado a acontecer. A lei de ação e reação, isso é muito doloroso ouvir, que é o que o André Luiz fala em vários livros, especialmente, ao meu ver, Missionários da Luz. Não erra de endereço. Nunca. Você pode estar com outra roupagem, você pode estar numa outra encarnação, numa outra família, não vai errar de endereço. E esse processo vai nos levando a ver que nós temos que ter fé. Olha quantas vezes a fé é citada no Evangelho, e às vezes a gente não pensa, né? Porque se eu tenho que raciocinar que eu preciso me melhorar, que eu tenho que amar as outras pessoas, eu também tenho que ter fé, não é? Só que a fé tem que ser uma fé raciocinada, porque senão a gente cai no equívoco. Quantas religiões, seitas, colocam a fé como algo para você crer no que seria sobrenatural, no inacreditável. E não é isso, né? O Espiritismo ele traz para nós uma repercussão de fé muito diferenciada. E aqui eu trago para vocês um ato de amor ao próximo que é participado como princípio de fé. Um exemplo, né? A imagem de um bombeiro resgatando um gato de incêndio. É um ato de caridade, amor ao próximo, de certa maneira, manifestada para com os animais. E de uma certa circunstância, a gente vê, é uma prática da fé. Porque tem uma diferença muito grande você ter fé e você ter a vivência da fé. Eu posso muito bem saber o que é fé e esperança, mas eu posso ter medo de praticá-la, né? A fé se pratica nos pequenos atos, especialmente quando você tem uma esperança de que as coisas podem melhorar, tá? Aqui um outro ato de fé, 2 noruegueses resgatando, né? Uma ovelha no oceano. Só que a fé, para a gente amar o próximo, não pode ser baseada naqueles sentimentalismos absurdos. E muito menos naquilo que a gente acha que são aquelas seitas que fazem determinados preceitos e magias. Não. A fé, ela se baseia naquele sentimento inato que a gente vai explorar. Para a gente terminando, só para vocês terem uma noção de fé, no livro A Gênese, dá para se explicar. Aquele fenômeno que houve, não é? Disse que houve, que Jesus transformou a água em vinho, isso nada mais é do que uma projeção de modificação química do fluido. E física. Porque se nós formos verificar, dentro dessas transformações, a água fluidificada que nós tomamos, ela tem um remédio propício para as nossas dificuldades. Da mesma maneira, Jesus, como ele é o governador do nosso planeta, ele fez uma projeção para uma modificação fluídica na água. Então as pessoas tiveram a impressão de que houve a presença do vinho naquele momento. E na realidade, nada mais foi do que uma projeção fluídica. Só que para a gente chegar a acreditar naquilo, a gente precisaria ter uma fé. Só que não uma fé cega, porque senão a gente ia se basear nos atos sobrenaturais da pessoa e não tentar entender por que aqueles atos. Pensem, quando Jesus passava pela Galileia e a sombra dele curava as pessoas, ninguém entendia como que a sombra dele pode curar, não é? Tanto que quando ele estava indo, não sei se foi a Paulo que ele falou, não me lembro, não me recordo, mas em um livro tem se comentado disso, que ele estava indo na Galileia e Pedro era o mais, digamos, agitado, para não falar nervoso, era o mais agitado, e Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, alguém curou, agora, alguém curou, e alguém me tocou. Aí o Pedro falou: Jesus, como que eu vou saber? Esse monte de gente aqui em cima do Senhor, né? Como que eu vou saber que quem te curou, quem curou? Mas o que acontece? Era um sujeito que estava em estado de lepra e ele tocou no fio, mas ele acreditava. Acreditava que aquilo poderia modificar. E ele estava no momento do merecimento exato em que Jesus passou. Então, atribuiu-se ali aquilo que nós chamamos o milagre da cura, que nada mais é do que a própria projeção da fé do sujeito. Então,
Só para a gente terminar, amar o próximo não é fácil. Comecemos por amar a nós mesmos, amar aqueles que estão à nossa volta, né? A nossa família, os nossos amigos, né? Os nossos amigos desencarnados, que por vezes podem estar conturbando a nossa vivência, né? Vamos seguir que nem fala o Livro dos Espíritos na questão 625, que Jesus, ele é o nosso guia e modelo, né? Mais perfeito que nós conhecemos. Vamos projetar aquilo tudo que ele fez pelas pessoas. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, quando as pessoas falam, eu não vou fazer isso para fulano, eu viro e falo, ainda bem que Jesus não pensava isso naquela época, né? E essas pessoas ficam assim, lá vem ele, mas é real, né? Vamos projetar, fazer essa mudança diferenciada na nossa vida e ter fé que isso realmente vai valer a pena. Porque a única coisa que nós vamos levar aqui hoje, pode ser que no próximo encontro eu não esteja mais aqui e alguns de vocês não, né? A única coisa que a gente vai levar são as coisas boas, as lembranças, as nossas memórias, porque quando nós chegarmos do outro lado, a nossa lucidez perante todo o período que nós fizemos aqui é que vai causar as alegrias ou vai causar os nossos sofrimentos. É uma odisseia muito grande esse nosso percurso. E já imaginaram nós chegarmos do outro lado e vermos que do tempo que nos foi colocado em vida, nós não perdemos nem sequer um minuto? Que nós tentamos aproveitar tudo da melhor maneira possível, que os nossos erros foram nada mais do que constituições de lutas por buscas de melhoria? O pecado nada mais é do que um desvio de conduta em que todo sujeito ele começa a se colocar. Mas quantos de nós estamos procurando isso? Muitos. Nós já estamos na casa espírita, nós estamos bem acompanhados de uma certa forma, e que essa projeção possa fazer com que a gente modifique. E uma frase final do Chico Xavier que eu acho maravilhosa: vê como vives, pois talvez você seja o único evangelho que o seu próximo saiba ler. Comece um ato de caridade com o pensamento, com as ideias, com as práticas, com as ações. Às vezes a prática com o sujeito vai representar muito mais a sua atitude do evangelho do que você ficar falando 1000 palavras para aquela pessoa que não vai entender. Vamos começar agora. No ato da prece final, ao sair daqui, se amando, se cuidando, tomando cuidado, auxiliando outras pessoas. Eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão começar a verificar quantas pessoas vão buscar hoje à noite. Como diria Santo Agostinho, na hora que você está dormindo, que você avalia todo o seu dia. Para eu amar a mim e ao meu próximo, como que eu definiria a minha postura hoje no mundo? Se eu desencarnasse, como eu analisaria tudo que eu tenho feito para mim e para as outras pessoas? Pensem nisso. Que Jesus ampare a todos vocês, que assim seja.